Irmãos amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima tarde, manhã, noite para você, não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os inscritos do canal, os irmãos queridos que já me conhecem, alguns outros que não me conhecem. Eu estou aqui agora para fazer o vídeo que eu tinha prometido aos irmãos, entregando algumas revelações do Senhor que Deus me deu durante o amanhecer e outras coisas também a qual Deus palestrou comigo, amém? Bom, eu quero dizer aos irmãos que eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho o que vestir, eu tenho que comer. Eu muitas vezes venho gravar vídeos aqui agora como estou gravando, porque o próprio Deus me dá ordem para gravar, para falar. E porque se fosse de mim mesmo, eu não gravaria mais nem sequer um vídeo aqui no canal. Mas se Deus quer assim, se o Senhor quer que seja dessa forma, então eu estou para obedecer à voz de Deus, amém, irmãos? Porque realmente de mim mesmo jamais não gravaria nem sequer um stories, mas não por vocês, porque chega um momento que a gente vai vendo que as pessoas parece que perderam o temor a Deus e não querem nada com Deus. Embora a gente saiba que nosso compromisso é falar o que Deus manda e não se preocupar se a pessoa vai acreditar, se a pessoa vai receber ou não receber. Por mais que a gente saiba disso, a gente se entristece quando vê tantas coisas horrendas e terríveis acontecendo na terra, principalmente no meio dos cristãos, aspas, dos que se dizem cristãos. Por isso que eu digo sempre, existe uma grande diferença entre servos de Deus e crente. Crente, para quem não lembra da revelação, eu disse para vocês que Deus me arrebatou e até uma área do céu, e Deus me mostrou no dia do julgamento, Deus jogando pessoas condenadas do céu abaixo, e estava eu e meu sobrinho, que eu já falei pra vocês, quem não acredita, meu problema não é com quem não acredita. Estarei falando sobre Flor de Lis já, e também sobre coisas muito importantes que vocês precisam ouvir, amém? Então nesta revelação que Deus me deu, estava eu e meu sobrinho, né, na madrugada, e eu olhava os crentes caindo e eram com asas de moscas. E ele falava: tio, olha lá os crentes caindo. E era o juízo final, era o juízo de Deus, porque nós estávamos ao lado de Deus, no lado das pessoas que eram salvas, e os crentes que caíam, que meu sobrinho mostrava para mim, eu olhava e contemplava e via milhares e milhares caindo do céu abaixo, eram essas pessoas aí que você vê na internet, que cobram para pregar, que cobram para louvar, que não tem doutrina, que não obedecem à palavra de Deus, que servem a Deus pelas coxas, não tem compromisso com Deus nenhum, eles têm compromisso com eles próprios. Eles mandam neles mesmos. Eles não seguem a palavra do Senhor, eles seguem o que eles querem. Então em Gênesis está falando isso e isso. Tá, então isso aqui eu vou seguir. Jeremias, se você abrir Jeremias, a palavra Jeremias, olha, eu estou lendo o livro de Jeremias, já acabei, já estou no final, capítulo 50. A palavra do Senhor falou contra a Babilônia, capítulo 48, contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias falando. Às vezes, a palavra do Senhor que veio, 47, capítulo 47 de Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus. Olha porque Jeremias sofreu. A palavra do Senhor, 46, Jeremias 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios. E Deus exortando e dando um cajado. E Jeremias falando que Deus mandava. 44.
A palavra do Senhor, a palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitam na terra do Egito. A maioria é a palavra do Senhor que veio a Jeremias contra... palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, tá vendo? A palavra do Senhor Jeremias da parte do Senhor, 10º ano em Judá. É tudo assim. Tudo assim. A maioria é contra ele falando, exortando, tendo que entregar alguma coisa. Mas enfim, né? E a maioria das pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. Eles querem seguir os seus próprios prazeres, seus próprios deleites. Mas isso é cada uma salvação individual, amém? Isso me dá um pouco de tristeza. Já estarei entregando a revelação sobre Flor de Lis. Mas antes, vou falar com vocês o que Deus me disse também sobre Êxodo, capítulo 20. Vou falar também sobre os perfumes. Antes de falar sobre Flor de Lis, a revelação que Deus me deu sobre a cantora Flor de Lis, eu vou falar sobre os perfumes de marca. Já, vocês vão ouvir, mistério. Vamos falar sobre pessoas cristãos que guardam fotos de gente morta, de falecidos. Eu liguei para a irmã do canal, já estava conversando, e até falamos com outra irmã. Quando eu falei com outra irmã, Deus me usou para falar com ela, não só com ela, já me levou à casa de uma outra irmã. Deus me usou lá, pela misericórdia dele, na revelação, nos mistérios lá para a irmã. E dentre as coisas que Deus mandou falar para ela, era que é uma irmã muito querida, ela e o marido dela para mim, uma irmã uma pessoa amável, que eu tenho um carinho especial. E ela tinha a foto da filha dela morta, pendurada na sala da casa dela. E eu disse para ela, Deus me usou para dizer ela, quando eu olhei para a foto, Deus mandou dizer assim, diga ela para tirar essa foto aí, que Deus recolheu a filha dela. A filha dela, Deus recolheu e ela estava com a foto de morta lá pendurada na sala dela. E ela falou assim, eu estava pedindo força a Deus para poder tirar essa foto daqui, porque eu não estava conseguindo, irmão. Eu estava pedindo a Deus para tirar força, eu já tinha sentido no meu coração, já estava pedindo para tirar, mas eu não tinha forças para tirar. Falei, a senhora quer que eu tire, irmã? Ela falou, quero. Eu falei, aí tirei a foto. Falei, que Deus não quer foto, que Deus falou assim, a filha dela já está comigo. Eu recolhi a filha dela. Então eu não me agrado que os meus servos tenham fotografia de morto. Isso é idolatria. Isso é o pecado da idolatria. Tinha uma irmã também no WhatsApp que estava com a foto do marido morto, que eu falei, essa aí não gostou. Não gostou, ficou com a cara virada para mim, problema dela, mas eu falei também que foto de morto, Deus me revelou para falar aos servos dele que não se agrada de pessoas que guardam foto de gente morta na parede, no quarto, você quer onde seja. Por quê? Porque é um pecado da idolatria, a pessoa já morreu, é falecido, já não está mais entre os vivos, já não está mais na terra, por que está guardando aquela foto ali? Deus falou para mim que abomina, que não se agrada. E a irmã falou, eu sofria, cada vez que eu olhava para a foto da filha dela na parede, ela sofria, ela doía, era uma dor nela, sempre doía o coração dela, estava oprimida. E aí, tirei a foto lá, glória a Jesus, tiramos a foto, e ela está muito bem, glória a Jesus. E Deus mandou dizer, para você que tem foto de gente morta, falecido, você que é cristão, é pecado, Deus não se agrada, e é o pecado da idolatria. Você está o tempo todo admirando, idolatrando morto. Tira da tua casa em nome de Jesus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu ou que está embaixo na terra ou que está na água embaixo da terra. Não fará. Jogar fora no lixo. Vou contar a revelação que Deus me deu para vocês na madrugada. Olha, não farás para ti nenhuma imagem esculpida de madeira ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está em cima no céu ou que está embaixo na terra ou que está na água embaixo na terra. Aí, claro, aí já fala, na outra parte, já fala para as imagens de esculturas, né? Que não é, no caso da Igreja Católica. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem.
e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso aqui é uma imagem de algo que está na terra, flores. Estamos reproduzindo a imagem de algo da terra. E Deus falou para mim que é o pecado da idolatria. Se enquadra tudo que você, não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está embaixo, que está em cima do céu. Peixes, aves, pássaros, qualquer coisa, qualquer imagem para Deus é um pecado da idolatria, porque Deus vai jogar no lixo. Porque Deus me mostrou na madrugada, estava eu na sala e 2 irmãs, servas do Senhor. E quando eu olhava para essas irmãs, essas 2 irmãs, com a aparência de serva de Deus, estavam limpando a casa, fazendo uma faxina na casa. Quando eu olhei para uma delas, ela começou a arrancar tudo, essas coisas de dentro de casa, aqueles imagens de pássaro, imagens de tudo quanto é tipo de imagens esculpidas, elas estavam juntando, arrancando e tirando da casa delas. E eu olhando, observando. Aí ela olhou para um quadro e falou assim, este quadro também, tirou o quadro da parede. Aí eu olhei e falei, mas o quadro também, o quadro branco ali, o quadro branco, era um quadro branco, um desenho, mas um quadro branco, parecia um desenho de umas flores. Aí ela começou, tem que tirar o quadro também. Aí eu contemplava as 2 fazendo a faxina dentro da casa delas. Falei, meu Deus, o quadro também. Falei, Senhor, o quadro também é idolatria. Pois elas estavam tirando tudo isso aqui, as irmãs, tudo isso dentro da casa delas, porque para Deus é o pecado da idolatria. E você fica olhando, aí fica ali em cima, você, que coisa linda, que meu jarrinho, que gracinha, olha, idolatrando, tá? Dentro da palavra, você não é obrigado a acreditar em nada do que eu estou falando, amém? Só que a palavra do Senhor diz que, e você também está ouvindo, não é? Você vai tirar da sua casa, peça confirmação a Deus. Estou mostrando na palavra. Eu estou falando a revelação na madrugada, estou provando na palavra de Deus. Agora, se você vai tirar, eu só sei que da minha casa eu vou tirar. Em nome de Jesus. Amém? Então, tá entregue a primeira revelação, isso aqui vai pro lixo já. Em nome de Jesus. Perfumes, antes de entregar a revelação da Flor de Lis. Aqui tem uma marca, Hugo, eu ganhei esse presente chamado, tem várias marcas de perfumes importados. Hugo Boss, Calvin Klein, Carolina Herrera, Angel, Victoria's Secret. Você pode observar que o desfile da Victoria's Secret nada mais é que uma homenagem aos anjos caídos, aos demônios. Na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor fala, no livro de Gênesis, sobre os anjos caídos, que são os demônios que foram lançados do céu abaixo, junto com Lúcifer, quando se rebelaram contra Deus. Ponto. O desfile da Victoria's Secret, aquelas modelos chamadas Angels, são homenagem a Satanás e aos demônios anjos caídos. Por isso, vocês podem observar que elas desfilam com uma asa enorme. Cada modelo coloca uma asa enorme, desfilam como se fosse anjos, angels, Victoria's Secrets, né? Segredo da vitória, né? Segredo da vitória. Né? O segredo de vitória. Que segredo é esse? Victoria's Secret Angels são angels caídos, anjos com asas, as asas delas desfilam todas com asas nas costas. Então, o perfume da Victoria's Secret, lembrando quando eu me prostituía, eu usava muitos perfumes consagrados a Satanás, de marcas caras como essa. Por exemplo, quando uma pessoa eu passava perto dos homens que usava Victoria's Secret, que é um perfume consagrado a Satanás, Victoria's Secret é um perfume consagrado a demônios, anjos caídos, pombagiras, para perfumes doces, adocicados. Eu usava muito perfume doce. Na verdade, quando eu era prostituta e trans, eu usava só perfume doce, porque para seduzir os homens, você pode observar que onde eu passava, que perfume maravilhoso. Observe o homem também quando usa um perfume consagrado a Satanás, um perfume de marca dessas que eu falei pra você, como eu ganhei esse aqui, o Hugo Boss, que vai para o lixo, tá vendo? Vai pra lata do lixo. Porque Deus me mostrou. Então, esses perfumes são consagrados a Satanás, a demônios. O da Victoria's Secret e esses outros também caros de marca são consagrados a Satanás
para vender muito. Inclusive, alguns têm até essência dentro deles lá, tudo consagrado ao diabo. Pode ver quando passa um homem por você com perfume forte. Nossa, que perfume gostoso. Você vai, olha pra pessoa, que perfume gostoso. E a mulher também usava, as prostitutas. A maioria das mulheres que usam perfumes adocicados, principalmente, são prostitutas. Da minha época, todas as transexuais prostitutas gostam de perfumes, da Victoria's Secret. É um dos principais perfumes que as prostitutas gostam, é o perfume da Victoria's Secret, porque são consagrados a demônios e perfume doce. Como o da Vitória, também tem vários outros. Angel, Carolina Herrera, tem um Bad Girl, Good Girl, que tem um salto preto, assim, um perfume de uns que é um salto preto. Tudo perfume consagrado a Satanás. Eu tinha também aquele perfume ali quando eu era trans. Eu comprei vários perfumes. Eu ganhei, acho que um cliente lá em São Paulo, em Araçatuba, acho que me deu vários perfumes. Acho que uns 5 perfumes, 7 perfumes importados. No meio deles estava o Carolina. É o perfume Bad Girl, Garota Má, que é um salto preto que tem ali. Um demônio, pombagira. Eu usava, os clientes ficavam loucos, os homens ficavam doidos porque cheio de demônio no corpo. As mulheres que usam esses perfumes são todos consagrados a Satanás no inferno, para atrair os homens, as servas de Deus. Pode observar que antigamente não existia esse tipo de perfumes. Existia o quê? Lavanda. Ó, lavanda, o que eu uso agora? Ó, lavanda. Lavanda, alfazema, perfume da alfazema, essências tradicionais, naturais da natureza, extraídos, essências. É pecado usar um perfume, irmão? Não. Você usa um antitranspirante normal, você usa um perfume, ó, perfume leve, básico, se você quiser, um perfume de essências naturais, perfume que tenha na natureza, como lavanda, como alfazema e muitas outras ervas naturais perfumadas que Deus deixou. Amém? Agora, esses tipos de perfume de marcas caras, todos consagrados a Satanás. Por isso, veja que, ó, tem uns que até fedorento. Esse Hugo Boss, por exemplo, Number One. Quem tiver ele, cheira pra vocês verem, olha. Um fedor de macumba, parecendo quando eu ia no centro de macumba dos candomblé fazer feitiço pros capeta. Ó, sangue de Jesus tem poder. Fedor puro de macumba. Vou tacar no lixo. No caso dos perfumes femininos, eu já sabia. Agora do masculino não, que é a primeira vez que eu ganho perfume masculino. Nunca usei perfume masculino. Eu usava perfume de mulher, feminino. Então, os perfumes de mulheres, eu já sabia que era consagrado aos demônios. Que eu usava porque os demônios, eu sabia disso. Eu servia Satanás, eu sabia que o capeta gostava. Tanto que quando eu ia nos terreiros fazer feitiço, na macumba, os capetas, os demônios me davam. As pombagiras, as mães de santo, dos candomblé que eu ia, me dava perfume doce. Os demônios entravam, incorporavam nelas e me dava de presente. Os perfumes doces. É pra você aqui, me dava os perfumes lá. Os perfumes adocicados. Então, muito cuidado, você que é serva de Deus, que está utilizando perfumes consagrados a Satanás e não sabe que está dando legalidade para o inimigo de colocar coisas consagradas ao demônio no teu corpo. Vigia. A Bíblia fala para orar e vigiar. Vamos agora falar sobre Flor de Lis. Eu estava ao amanhecer, quase amanhecendo, quase ao amanhecer, eu olhava, Deus me fazia contemplar dormindo, né, na madrugada. Isso foi uma revelação que Deus me deu. E eu fazia contemplar, olhava para a rua e eu via aquela mulher vindo, andando. Aquela mulher andando na rua. Aí eu olhava, eu falava assim, quando ela virou pra mim, eu falei, Flor de Lis. Eu falei, Flor de Lis. Eu avisei pra vocês, irmãos, porque Deus já tinha falado pra mim. Eu avisei pra vocês, ela estava andando na rua. Só que a rua estava toda escura. Eu falei assim, eu avisei, Flor de Lis está solta. Só que estava tudo treva, tudo escuro, e ela estava andando. Ela andava na rua livre. Eu falava assim, ó, meu Deus, Flor de Lis está solta. E todo mundo assim, foi a notícia, ficou todo mundo apavorado.
Eu fiquei assustado, todo mundo ficou assustado, o comentário assim, parou o Brasil, todo mundo comentando. E ela andando na rua, eu falei, meu Deus, Flor de Lis está solta. E ela andava assim, ó, na rua, andando livremente na rua. Só que tava tudo escuro. Aí eu falava assim, eu avisei pra vocês. Eu falava assim, eu avisei pra vocês. Eu falava, eu olhava pra ela, ela andava na rua, quando ela virava, olhava pra mim, eu... Flor de Lis, eu avisei pra vocês. Só que, olha, irmãos, ou ela vai ser solta, vai ficar livre, pelo que eu entendi, ela vai pra rua, ela vai ficar livre. Ou então, como tava tudo escuro andando, ela tava indo embora, ela estava indo num caminho escuro e andando, ela estava andando, e ela estava andando para um caminho escuro, tava tudo escuro. E ela andando. E eu olhava pra ela e eu falava assim, eu avisei a vocês. Tá vendo aí? Eu avisei pra vocês. E ela, Flor de Lis, estava andando na rua, mas estava tudo escuro. Então, eu entendi, irmãos, pelo que eu entendi, ou ela vai ser solta ou ela vai morrer. Dos dois, alguma coisa vai acontecer com Flor de Lis, porque Deus mostrava pra mim, eu falava assim, eu avisei pra vocês, eu avisei pra vocês, lembra? Eu falei assim, não, eu não falava lembra não, eu falava assim, eu avisei pra vocês. E falei, meu Deus, Flor de Lis, eu ficava assustadíssimo. Eu ficava assim, meu Deus, tipo assim, todo mundo ficava horrorizado em ver aquela mulher andando na rua. Então eu acredito, pelo que eu entendi, irmão, que ela vai ser solta. Pelo que eu entendi da revelação, o susto que eu levei ela andando na rua, eu acredito que por mais que estava escuro, eu pensei, será, Senhor, que ela vai morrer? Porque estava tudo escuro. E ela andando na escuridão, em um caminho assim, ela andava num caminho escuro, mas eu falava, eu avisei pra vocês. E ela estava, e eu estava assustado, todo mundo estava assustado disso com a notícia. E ela, com a notícia, e era Flor de Lis. E era Flor de Lis. Agora, pelo que eu entendi, o susto era porque ela ficava livre da prisão. Ela ficava em liberdade, e aquilo ali eu pensei duas coisas, falei, Senhor, por que tá tudo escuro em treva, uma escuridão e ela andando? Mas eu falei assim, eu avisei pra você, aí eu falei assim, mas eu perguntava, eu não falava, eu perguntava, Flor de Lis tá solta? Eu perguntava, mas a visão que eu via, ela era andando numa estrada escura, mas todo mundo ficava assim, era assim, todo mundo, a população ficava assim, apavorada, em choque. Agora, é o que eu estou falando pra vocês. Na hora eu falava assim, quando eu via ela andando nesse caminho escuro e na rua, era numa rua escura e deserta. Mas quando eu olhei, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Flor de Lis está solta, meu Deus! Então eu estou contando a revelação pra vocês do jeito que eu reagi quando eu vi em visão, na madrugada, na noite, ela andando, ao amanhecendo, ela andando na rua. Eu olhei e falei assim, Flor de Lis está solta. Eu falei, mas isso não significa 100% que seja ela solta. Pode ser que aquele caminho que ela andava na escuridão, deserto, era que ela vai partir, que ela vai embora. Pode ser. Então vamos aguardar aí os próximos passados dias aí pra gente saber o que Deus quis me mostrar nessa visão. Se é realmente Flor de Lis vai pra rua, vai ficar livre, né? Ou por estar escuro, ela vai partir, vai embora dessa terra. Mas que ela estava na rua, andando num caminho assim, ela estava, e quando eu vi ela na rua, nessa rua escura andando, eu olhei e falei assim, Flor de Lis, meu Deus, Flor de Lis está solta! E todo mundo estado de choque com a notícia, essa notícia sobre Flor de Lis. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém? Orem pela minha vida. Não se esqueçam de estar orando pela minha vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.